Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, a revelação do Teu Santo Espírito, para que possamos fluir em entendimento e que o Senhor possa falar com o Teu povo, que possamos crescer em maturidade, para que possamos ser também, meu Pai, filhos maduros diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? É interessante essa questão da maturidade na vida cristã, que esses são os bar. Existem duas palavras para filhos no hebraico, ben e bar. E uma das conotações que a gente usa, né, é que ben seria os filhos imaturos, por isso filhos criança, né, que não tem a capacidade de sentar na mesa do pai. E tem o bar. Bar já seria como os filhos maduros. Se a gente colocar alguns nomes bíblicos, né, Benjamim, filho de Jamim, Bar Jonas, filho de Jonas. Então, são duas palavras que traz essa característica de filhos. Mas uma questão é o filho imaturo, que ele não tem como sentar na mesa do pai, não tem como sentar para discutir. E o outro é aquele que já pode sentar para poder falar e governar. Por isso você vai ver três etapas da vida de Jesus. Não sei se eu já falei aqui isso, mas três etapas da vida de Jesus. Jesus quando nasceu, Jesus com 12 anos e Jesus com 30 anos. Porque essas três etapas é interessante. O nascimento, então mostrar que ele veio em carne, mas depois com 12 anos é o que normalmente acontece, chamado bar mitzvah. Bar, filho, mitzvah, mandamento. Os filhos do mandamento. É quando o pai ele passa a entregar agora a responsabilidade do filho para ele é responsável por ele mesmo. Ele agora passa da fase da inocência e passa a ser agora um menino adulto. Mas é interessante que com 30 anos que um sacerdote pode começar a ministrar. Por que com 30 anos? Porque agora está falando que ele está apto, conscientemente, mentalmente agora, maduro, para poder servir os outros. Porque quando nós falamos de ministério, querido, infelizmente nós temos a mentalidade romana de ministério como um plano carreira dentro da igreja. Infelizmente, a nossa visão de ministério é plano carreira. Então eu começo como membro, depois de um tempo eu passo a ser diácono, e aí depois eu subo para presbítero, e aí depois, se eu sirvo bem como presbítero, eu passo a ser pastor, aí de pastor eu passo a ser bispo, de bispo eu sou agora apóstolo, e de apóstolo eu passo a ser querubim ungido, e de querubim eu passo então a ser a quarta pessoa da Trindade. Então, assim, é um plano carreira que nós vamos galgando em Deus. Irmão, isso não existe. No plano do Senhor não existe plano carreira. No reino do Senhor não existe plano carreira. No reino do Senhor existe identidade. Eu tenho a minha identidade. E para que eu sirva dentro do ministério, eu preciso ter a maturidade de saber quem eu sou. Se eu sou um pastor, se eu sou um apóstolo, se eu sou se eu sou um profeta, se eu sou evangelista, se eu sou um mestre. Ah, mas apóstolo, e se eu não sou nenhum desses? Não tem problema, porque agora tem os dons de Deus. Você pode ser um que é um administrador, você pode ser um que serve, você pode ser um que contribui. Existe o dom de contribuição. E é interessante isso. Por exemplo, quem tem o dom de contribuição normalmente vai ter o dom da riqueza, porque ele precisa ser próspero para poder contribuir. Então, normalmente, ele vai receber um encargo empresarial, vai ser uma pessoa empreendedora, vai ser uma pessoa que vai gerar recursos financeiros para contribuir. Tá lá. Esses são os dons de Deus. Os dons de hospitalidade. Sabe aquela pessoa que sempre está hospedando gente? É um dom de Deus. Então, existem os dons de Deus. Existem os dons do Espírito. Os dons do Espírito é língua, irmão, é língua estranha, não língua comprida, viu? Tem uma diferença aí muito, muito grande nesses dons. Tem a questão interpretação de língua, profecia, operação de milagres, cura, palavra de sabedoria,
palavra de entendimento, discernimento de espírito, são dons também. Ou seja, existe os dons de Deus, existe os dons de Cristo, existe os dons do Espírito, mas um só é o Senhor, um só é o Messias e um só é o Espírito. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, mas para que eu possa entender quem eu sou, eu tenho que ter maturidade. Essa está sendo uma introdução, porque é importante, querido. Nós estamos falando nessa semana toda sobre cura da alma, mas a questão de cura da alma aqui não é cura da alma que você vai ser, não, é cura da alma dentro de uma identidade. Nós precisamos crescer para se tornar filhos maduros. Chega de sermos filhos crianças, filhos imaturos que não conseguem sentar na mesa do Pai. Lembra que eu falei de Jesus? Jesus, até os 12 anos, você não vê a história dele, só o nascimento dele. Ó, Jesus nasceu, foi lá os 3 reis, e depois eles fugiram para o lugar porque estava tendo perseguição. Acabou a história de Jesus. Aí, com 12 anos, é quando ele passa agora a ser maduro. Dentro de uma cultura, que eu entendo, não sei se tem alguém aqui mais sábio nesse sentido, mas dentro da cultura hebraica que eu entendo, enquanto a criança não passa a ser o bar mitzvah, ou filho do mandamento, ele não podia sentar para discutir. Com 12 anos, Jesus já está discutindo agora com os adultos. Ele está sentado com os doutores da lei, falando das coisas e tá, pá. Mas ele ainda não podia servir o ministério. Com 30 anos, ele começa a servir o ministério. Então isso é importante para nós. Por que muitas vezes Deus não te leva para um patamar maior? Porque você ainda não cresceu ao nível de maturidade na palavra, nas emoções e no servir. Então, se você não cresceu em nível de maturidade da palavra, a ponto de você ter revelação, porque é fácil eu pegar o estudo do outro, dar um Ctrl+C ou Ctrl+V. Isso é fácil, meu irmão. Pegar o que o outro está dizendo e aplicar, mas isso é hipocrisia. Por quê? Porque eu não tive a revelação acerca disso. O Espírito da Verdade não transformou o meu coração. Vai ser só um estudo intelectual e não uma revelação espiritual. Então, às vezes fala, nossa, que a pessoa é sábia. A sabedoria, querido, não tem nada a ver com conhecimento. A sabedoria não tem nada a ver com acúmulo de informação. A sabedoria tem a informação que passa para o meu entendimento, e do meu entendimento ele vira uma prática de vida, ou seja, vira uma revelação pessoal. Aí sim é uma sabedoria. Então eu tenho agora experiência com essa informação. Essa informação ela entrou dentro de mim e gerou algo. E isso se tornou sabedoria. Amém? E aí, então, eu passo então a ter sabedoria ou profundidade na palavra, eu passo agora a ter profundidade emocional, eu consigo ser confrontado, eu consigo ser criticado, eu consigo ser espremido, eu consigo ser atribulado, assim, passar por tribulação e continuar estável. Esse é o que nós chamamos de resiliência. O que seria a resiliência? É como uma árvore que ela dobra por causa do vento, mas quando o vento para, ela volta no estado normal. É como um elástico, que você puxa, mas quando você solta, ele volta no estado normal. Isso é resiliência. Nós precisamos aprender a ser resiliente dentro do Senhor. Ou seja, nós vamos passar por tribulação, passar por problema, passar por dificuldade, passar por... Não tem problema. No momento que eu estou passando, estou esticando, estou fazendo, está indo, mas quando parou, eu volto a ser a mesma pessoa. Eu volto a ser o mesmo. Ou seja, você passou por dificuldade com o irmão, tá lá, passa, o irmão faz isso, fala e não sei o que, não sei o que. Acabou aquilo ali, meu irmão. Você continua sendo a mesma pessoa. Você não muda. Você continua servindo as pessoas. Você continua servindo a igreja. Você continua servindo o reino. Você continua resiliente. Você não altera a tua forma por causa das tempestades. A tua forma está totalmente ainda em forma, ou seja, você está na resiliência. Então, isso me faz a servir. Amém? Dentro disso, nós estamos aprendendo, então essa caminhada nossa aqui do discipulado não é para você adquirir conhecimento só, é para você adquirir maturidade. Porque o que nós queremos é uma geração de bar, não de bar de boteco, viu? Uma geração de bar de filhos maduros, de filhos que governam, de filhos que têm governo, porque só os filhos maduros podem governar. Vamos lá? Então, a lição 5 aqui
ele vai tratar exatamente sobre o arrependimento para a salvação. Marcos 1, capítulo 4. Assim, foi por isso que João, o que imergia, o que batizava, apareceu no deserto, proclamando o batismo que envolvia o retorno para Deus e o abandono do pecado para que fossem perdoados. Versículo 14. Depois da prisão de João, Jesus foi para a Galileia proclamar as boas novas de Deus. Versículo 15. O tempo chegou, o reino de Deus está perto. Abandone os seus pecados, volte-se para Deus e creia nas boas novas. Atos 2, 37 e 38. Quando ouvirem isto, ficaram com o coração compungido e disseram a Pedro e aos apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu-lhe: Abandone os pecados, volte-se para Deus, e cada um de vocês sejam batizados na autoridade de Yeshua, Jesus, o Messias, para o perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Atos 3, 19 e 20. Arrependam-se, portanto, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de alívio da presença do Senhor, e ele lhes mande o Messias designado de antemão, isto é, Jesus. Versículo 20 e 21, né? A gente já leu 20 aqui. Agora 21. Ele deve permanecer no céu até chegar a chegada do tempo para a restauração de todas as coisas. Ah, não, perdão, é capítulo 20. Capítulo 20, versículo 21. Declarando com a maior seriedade, tanto aos judeus como aos gregos, voltem-se dos seus pecados para Deus, depositem sua confiança em nosso Senhor, Yeshua, o Messias. Interessante aqui, queridos, antes de a gente entrar no estudo, o tema aqui está dizendo: o arrependimento e a fé no sacrifício de Jesus é o que converte a minha vida de volta aos propósitos eternos de Deus. Deixa eu trazer uma questão importante aqui, é o seguinte. A porta de entrada para o reino, eu deixo bem claro aqui, a porta de acesso ao reino chama arrependimento. João pregava o batismo de arrependimento. Jesus pregava o arrependimento. Os apóstolos pregavam arrependimento. Então, a conversão não tem nada a ver do você fazer parte de uma igreja evangélica. A conversão está em você retornar. A palavra aqui é isso, converter. Você estava indo para o caminho do inferno, todos nós já nascemos predestinados ao inferno, ou seja, ao predestino. Todos nós já nascemos indo para o inferno. Se nada mudar na nossa vida, consumaremos o inferno. Mas quando eu me converto, ou seja, eu mudo a minha rota, mudo a minha posição, agora eu estou destinado, entenda, predestino. Havia um predestino ir para o inferno, mas agora existe um destino chamado céu. Porque agora eu me converti dos meus maus caminhos. Por isso nós estamos falando sobre essa questão da alma. Porque toda a questão da salvação, querida, agora não está só na tua proclamação, mas está na transformação da tua alma. Eu sempre coloco isso, existe 3 tempos. Passado, presente, futuro. Ponto. Existem 3 situações. No passado,
O meu espírito foi regenerado. No presente, a minha alma está sendo transformada para que no futuro eu tenha um corpo glorificado. Então nós vamos ver que a etapa que estamos passando agora é a etapa de transformação da alma. E aí você vai ver várias vezes o apóstolo Paulo falando para os gentios exatamente isso. Olha, vocês não estão sabendo que os feiticeiros, idólatras, maldizentes, beberrões e tudo mais, esses não herdarão o reino dos céus? Que ele não está falando para ímpio, ele está falando para a igreja. Gente, se você não transformar a tua alma, se a tua alma não mudar, e ele diz em outras partes, né? Olha, aquele que está em Cristo Jesus, ele não pode operar dentro disso. Se você roubava, você não rouba mais. Se você mentia, você não mente mais. Se você atuava no pecado, agora você não atua mais, porque você se converteu. Você não está mais agora operando dentro da velha natureza. Você está operando dentro da nova natureza. Então, a porta de entrada do reino chama arrependimento dos pecados, ou do pecado, da natureza do pecado, e quebrando os frutos do pecado. Tá. Aqui entra agora, querido, o que eu trabalho, por exemplo, como igreja orgânica, porque eu vou te explicar o porquê. Antigamente, então, imagina aqui, o profeta João, ele gritava: arrependei-vos, arrependei-vos, deixai a tua velha natureza, arrependei-vos das obras malignas. E o povo, a Bíblia diz que vinha confessando os seus pecados. Imagine isso, querido. Não era mais ou menos assim, não, o povo confessava os seus pecados. Olha, eu sou adúltero, eu sou feiticeiro, eu matei, ou seja, confessando. Eles externavam os seus pecados e havia transformação. Como diz o profeta João, havia frutos desse arrependimento. Agora, no século 21, a gente vê, querido, que a entrada para o reino não está sendo mais arrependimento, mas sim uma identificação com a igreja. Então imagine, antigamente o arrependimento vinha por confissão de pecado. Como que é hoje o nosso evangelismo? Depois desses movimentos de crescimento explosivo da igreja. É mais ou menos assim. Vamos lá fazer um churrasco lá em casa? Vamos. Então aí ele vai lá em casa, faz um churrasco. Aí na outra semana eu chamo a pessoa para outro churrasco, jogar um futebol. Aí de repente a pessoa então, ela fala: rapaz, mas aquela turma é legal, né? É uma turma bem legal, que igreja legal. Eu me sinto bem ali. Eu vou ficar nessa igreja. Ponto. Ele é crente agora. Mas ele é crente, querido, não porque se arrependeu das suas obras de pecado. Ele é crente porque ele gosta da igreja. A igreja é legal agora. A igreja agora é um ambiente top. A igreja agora tem conforto, a igreja tem uma turma legal de interação, a igreja tem atividade, coisa que ele não encontrou no mundo, então ele encontrou na igreja. Aí depois de tempo a gente vai ver aqueles vucu-vucu dentro da igreja, aquelas rebeliões, fala assim: meu Deus, o que está acontecendo? É o capeta? Não, querido, não só o capeta, mas o que está acontecendo agora é que simplesmente os demônios próprios dessas pessoas que não se arrependeram dos seus pecados, as suas velhas naturezas, estão operando. Eles não deixaram a velha natureza. Eles não se arrependeram disso. Esse é um termo que eu uso muito, querido. Não há arrependimento. Não há arrependimento mais. Há uma identificação com a igreja. A igreja se tornou legal. Eu não parei e disse: cara, o que eu faço é errado. Eu tenho que parar de fazer isso, porque agora eu estou em Cristo Jesus. O Espírito Santo transforma a minha vida. Agora não. Eu gosto da igreja. A igreja é top. A igreja é massa. Olha que turma legal. Faz churrasco todo dia, joga bola, conversa. Nossa, que coisa top das galáxias. E aí a gente passa, então agora eu sou crente. Aí o dia que há um confronto, o dia que há um embate, a pessoa sai da igreja. Porque essa igreja agora se tornou chata. Agora já não é mais legal essa igreja. Essa igreja parou de ser legal. Porque antigamente era legal, agora já não é legal mais. Né? E aí ela sai da igreja. Aí fala assim: desviou. Não, querido, ele nunca desviou.
Eu sempre costumo dizer, ele nunca foi enviado, né, para desviar. Então ele nunca teve no caminho. Ele nunca teve em Cristo para poder desviar. Ele, na verdade, estava na igreja. Ele teve um encontro com a igreja. Ele não teve encontro com Jesus. Amém? Então, nós precisamos andar sempre em um caminho chamado arrependimento. Arrependimento das obras mortas. Arrependimento para a salvação. Só existe uma maneira de alcançar a graça de Jesus. E isso aqui é bem claro em Atos 2, né, que a gente leu. Eu quero só voltar a esse texto. Em Atos 2, que Pedro ele se levanta com autoridade. E no versículo 37 ele diz isso, né? Quando ele diz assim: quando ouviram isso, ficaram com o coração compungido e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que nós vamos fazer? Porque Pedro começou a confrontar, diz, sabe aquele Jesus que vocês mataram? Sabe aquele Jesus que vocês não ouviram a palavra? Esse Deus colocou como pedra angular. Aí Pedro esculhambou, né? Aí eles, porque assim, eles clamaram lá. Por que eles falaram isso? Porque eles foram os que clamaram. Mata ele e nos dê Barrabás. Mata ele, nos dê Barrabás. E aí Pedro estava dizendo, sabe aquele Jesus que vocês pediram lá, mata ele? Esse é o Messias que nós tanto esperamos. Esse é o Messias. Aí o pessoal falou, uau, e agora, Pedro? O que nós vamos fazer? Ele diz, respondeu-lhe Pedro, abandone o pecado, volte-se para Deus e cada um de vocês sejam batizados na autoridade de Jesus. Essa é a porta de salvação, querido. Abandone o pecado, volte-se para Deus e sejam batizados na autoridade de Jesus. Sem isso, não tem salvação. Tem entrada na igreja, mas não entrada no reino. Amém? Então, a palavra aqui é, que faremos, irmãos? Atos 2, 22, 32 ao 38, né? O que nós lemos. Apenas algumas semanas havia se passado após a morte e ressurreição de Jesus e após ter ele subido aos céus. A igreja reunida em Jerusalém recebeu o batismo no Espírito Santo. Note, no texto bíblico acima, que Pedro se levantou pregando exatamente o que já estudamos até aqui, a vida e a obra de Jesus. Sua morte, ressurreição e exaltação, ou seja, o evangelho. A atitude das pessoas em Jerusalém após a palavra de Pedro deve ser a atitude de todos os que querem ser salvos do pecado e voltar ao propósito original de Deus. Eles perguntaram, o que faremos, irmãos? O Tozer, ele fala um negócio que eu acho bem interessante. A pergunta é, o que nós vamos fazer com Jesus? Querido, você precisa perguntar, o que eu vou fazer com Jesus? Essa é a pergunta. Não é outro tipo de pergunta. O Tozer, ele coloca isso aqui. A pergunta central do reino é o que eu faço com Jesus? Ponto. Se eu descobrir essa resposta, eu já estou bem. Eu já consigo identificar o meu papel no reino, quem eu sou no reino, como agir no reino. A pergunta é, o que eu vou fazer com Jesus? E é exatamente o que essas pessoas perguntaram. O que faremos? Essa pergunta é o motivo da nossa lição hoje. Se tudo já foi providenciado por Deus para nos salvar e restaurar o seu propósito, o que devemos fazer? A resposta de Pedro é a resposta do Espírito de Deus para todos nós. Pedro então lhe respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Eu gosto dessa tradução, a tradução hebraica. Ela diz assim, versículo 38, né? Respondeu-lhe, abandone o pecado, volte-se para Deus e cada um de vocês sejam imersos pela autoridade de Yeshua, o Messias, para o perdão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, assim, batize na autoridade de Jesus. A importância do arrependimento. Entendeu alguma coisa? O Espírito de Deus está restaurando a mensagem do arrependimento no anúncio do Evangelho.
Se quisermos fazer discípulos como Jesus fez, temos que pregar o que ele pregou. Irmãos, isso é interessante. Pastores que aqui estão, não faça discípulos da igreja, façam discípulos de Jesus. Porque o que nós estamos vendo é um monte de discípulos da igreja, um monte de gente que tem a visão da igreja definida, né? Principalmente aquelas igrejas que trabalham com visões, né? Alma, formar discípulo. O cara fala, nossa, ele fala a visão da igreja de cabo a rabo, de aquela coisa toda. Mas aí você pergunta sobre o reino, não sabe nada. Nada, 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 nada sobre reino. Então, querido, nós não precisamos fazer discípulos da igreja, nós precisamos fazer discípulos do reino. Porque eu digo o seguinte: se uma pessoa é discípulo do reino, ele será um bom discípulo da igreja. Mas se uma pessoa é só discípulo da igreja, ele será um péssimo cidadão do reino. Às vezes, nem no reino ele faz parte. O Espírito de Deus chama o homem ao arrependimento. Uma vez que o sacrifício substitutivo de Jesus foi anunciado, é preciso exortar todos que se arrependam do pecado e creia nesse evangelho. A Bíblia traz este chamado ao arrependimento sempre presente na pregação e nos ensinos da antiga aliança, passando pelo próprio Jesus e os primeiros apóstolos e discípulos. Então, antes do nascimento de Jesus, na antiga aliança, nós vemos lá Oséias 14, 2 e 3. Diz assim: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. É interessante que está até aqui, né? Volta a Israel para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados está caído. Tendo convosco palavra de arrependimento, convertei-vos ao Senhor. Diz aí, perdoa toda iniquidade. Na pregação de João, eu sempre vou colocar, querido, João, o que batizava, porque o sobrenome, para mim, o sobrenome de João não era Batista. Nem a questão João aqui era o que imergia, o que batizava. Senão a gente vai ter João como sobrenome Batista, né? Não, ele era João o que batizava. Mateus, a gente vai ver Mateus 3, 1, 2 e 8. Diz assim: durante aqueles dias, João, o imersor, chegou ao deserto de Judá e começou a proclamar a mensagem: abandone os seus pecados e volte para Deus, para que o reino dos céus, porque o reino dos céus está próximo. Versículo 8. Se vocês realmente tiverem abandonado os seus pecados e voltados para Deus, produzam frutos para comprovar isso. Ou seja, irmão, você só vai realmente, a gente só vai identificar que uma pessoa está vivendo arrependimento se o comportamento dela mudar. Eu costumo sempre dizer, a pessoa está 10 anos na igreja e tem as mesmas atitudes que quando era um pagão, ou era um desviado, ou era uma pessoa da iniquidade. Querido, isso prova que ele está na igreja, ele não está em Cristo. Porque é impossível uma pessoa que teve encontro com Jesus não mudar os seus comportamentos. É impossível. A pessoa que teve um contato com Jesus, querido, ele muda os comportamentos. Marcos 1,4. Diz assim: foi por isso que João, o imersor, apareceu no deserto, proclamando a imersão ou batismo que envolvia o retorno para Deus e o abandono dos pecados, para que fossem perdoados.
Desde o início do ministério do Senhor Jesus, ele pregava o arrependimento, né? A gente vê lá em Marcos 1, 14, 15. Depois da prisão de João, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo chegou, o reino de Deus está próximo, abandone os seus pecados, volte para Deus e creiam nas boas novas. E esta foi a mensagem dos apóstolos e discípulos na igreja original. Todos os textos estão aí, né? Depois você pega isso daí e leia, mas toda a mensagem dos apóstolos foram essa. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Marcos 6,12. Depois, Atos 20, 21 diz assim: testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento em fé do nosso Senhor. Então, por que essa ênfase no arrependimento? Veja, querido, foi a mensagem da antiga aliança, foi a mensagem de João, foi a mensagem de Jesus, foi a mensagem dos discípulos, foi a mensagem dos apóstolos, arrependimento. A igreja, ela não pode ser um lugar de bem-estar, querido. Preste atenção, eu uso isso. A igreja não pode ser esse shopping do bem-estar, onde as pessoas se sentem bem ali. Não, é lógico que depois que nós somos confrontados e mudada a nossa natureza, nós nos sentimos bem, claro. Mas ali, a igreja tem que ser o lugar da cruz. A igreja tem que ser o lugar onde nós somos confrontados. Às vezes, várias vezes, né, vocês têm ouvido até o pastor Zé Carlos falando: não, o apóstolo confronto, o apóstolo me confrontou, o apóstolo me confrontou, o apóstolo me confrontou. Porque eu creio, querido, que a missão de um pai espiritual é arrancar essas coisas dos filhos. Porque, imagine, a pessoa está comigo, a pessoa faz parte da minha mentoria e eu vou deixar ele passar a vida inteira fluindo dentro de erros? Não, a minha missão é confrontar, sacudir, dizer: cara, se arrependa, isso está errado, se arrependa, isso está errado, se arrependa, isso está errado. Porque a missão de um pai espiritual, a missão de um líder, a missão de um discipulador, a missão de um mentor é ensinar as pessoas a guardarem os mandamentos de Deus. Essa é a missão. Não é fazer com que a pessoa se sinta bem na igreja. Não é fazer que a pessoa se sinta amada na igreja. Porque nós pegamos, meus queridos, é lógico, não é para você ser um cavalo também, dizer: não, fica aí se quiser, o problema é teu, se quiser ir embora, vai embora. Né? Lógico que não é para fazer isso. Mas nós precisamos levar as pessoas ao arrependimento, senão a nossa missão está falha, totalmente errada. A minha missão é falar: cara, tá errado, você precisa mudar. Se ela quiser sair da igreja porque nós estamos chamando ela ao arrependimento, amém. Mas eu preciso entender que eu vou ficar ali naquela igreja ou naquele corpo ministerial porque agora eu sou uma nova criatura, porque agora eu me identifico com a nova natureza. E não é porque a igreja é legal, porque a igreja é amável, porque a igreja... Aí eu sempre costumo dizer: sabe por que a igreja precisa ser uma igreja apostólica? Por causa disso. Porque a igreja pastoral é a igreja do amor. Vem cá, querido, nós te amamos, coisa linda, oh, que lindo, né? Cadê o Edilei? Acho que ele está tirando um monte de figurinha já, né? Então, tipo assim, a igreja pastoral é essa igreja que ama, que te aceita como você é, aquela coisa toda, irmão. A igreja apostólica não, a igreja apostólica você tem que transformar, querido. Você tem que ir para a cruz. Se você não for para a cruz, você está na roça, meu irmão. Se você não for para a cruz, você vai para o inferno. Você precisa mudar a tua atitude, você precisa ser uma nova natureza. Nós te amamos sim. Eu gosto de uma palavra de um escritor, ele diz assim: Deus te ama como você é, mas ele se recusa a deixar você do mesmo jeito. Então, tipo assim, meu irmão, ele vai te aceitar como você é, mas você não vai permanecer como você é. Então, entenda isso. Uma coisa é ele te aceitar, outra coisa é a permanência. A graça, ela te aceita como você é. Você está cansado, sobrecarregado? Pode vir. Mas pode vir que eu vou te aliviar disso. E o aliviar disso é arrancar essas coisas que estão na tua vida. Então, pode vir, eu vou te aliviar. Mas, querido, você não vai permanecer com as cargas, você não vai permanecer com a velha natureza. Você não vai. Você pode ter certeza disso, você não vai. Amém? Então, nós precisamos entender isso. Que o caminhar da maturidade é o caminhar de deixar a velha natureza. Eu preciso deixar a velha natureza. Eu preciso andar na nova natureza. E a palavra apostólica, a palavra do reino, sempre vai ser essa.
se arrependam-se, deixe os seus pecados, deixe a tua velha natureza e passe agora a obedecer o reino. Eu volto a dizer, a igreja é o lugar de transformação e não um lugar de comodidade. A igreja é o lugar de sermos confrontados e deixar a velha natureza e não um lugar de nos sentirmos bem com a nossa velha natureza. Então, o que eu fico muito preocupado é quando eu vejo igrejas que faz com que o velho homem se sinta bem no meio dela. Não, isso para mim me preocupa. A pessoa que está lá 2 anos, 3 anos, frequentando a igreja e ainda não tomou uma posição para com o Senhor, para mudar de vida e se sente bem no meio dos irmãos, desculpe, querido, eu me sinto desconfortável com isso. Porque a primeira coisa que eu entendo é a igreja tem que ser o lugar onde aqueles que estão no meio dela têm que ser confrontados com as suas obras do pecado. Ele tem que ser confrontado. Eu costumo dizer uma coisa. Jesus, ele provocava Jesus provocava duas reações. Ou as pessoas amavam a Jesus ou as pessoas odiavam Jesus. Ninguém ficava ninguém ficava normal perto de Jesus. Ou as pessoas se arrependiam dos seus pecados e seguiam ele como discípulo, ou as pessoas odiavam ele e não seguiam ele, procuravam matar ele. Olha que interessante. Quando as pessoas chegavam perto de Jesus, Jesus confrontava. E a obra de Jesus é: você quer ser meu discípulo? Então tá bom. Primeiro, toma a tua cruz. Aborreça a si mesmo e me siga. Ponto. Não tem conversa. Aborreça a si mesmo, toma a tua cruz, me siga. Você precisa fazer isso. Senão você nunca vai ser um discípulo de Jesus. Enquanto você não aprender a morrer para você mesmo, enquanto você não aprender a aborrecer a si mesmo, você nunca vai conseguir seguir Jesus. Por que você não vai conseguir seguir Jesus, querido? Porque não vai ser legal. Vai ser confrontativo. Então, quando uma pessoa que está na velha natureza, anda na velha natureza, vive a velha natureza, vive bem com a velha natureza e vive bem dentro da igreja, eu sempre vou dizer, tem um sinal errado aí. Tem uma coisa errada. Porque para mim, querido, aqueles que estão à velha natureza, eles vão precisar ser confrontados. É duas coisas. Ou eles vão abandonar a vida de pecado, ou eles vão abandonar a igreja. Esse é um termo que a gente usa para a igreja que incomodou. Fala, querido, aquele que não quer nada com Jesus, eles não conseguem ficar na igreja. É interessante, eles não conseguem. Porque é confrontativo, não adianta. Você não vai ficar aqui porque a igreja é legal. A igreja não é legal. A igreja é um lugar de cruz, meu irmão. A igreja é um lugar de transformação. A igreja é um lugar de mudança. A igreja não é um shopping de legal que tem playground ou essas coisas tudo. A igreja, ela tem que ser confrontativa. Amém? Então, não é difícil entender. Lembre-se de que o que separou do propósito original foi o pecado. O pecado original é a independência, a desobediência a Deus. Por isso, o arrependimento é a condição necessária para voltarmos ao relacionamento com Deus. Arrepender-se é sentir a dor da ausência divina e tomar a decisão de voltar ao governo do Senhor em obediência. Arrepender-se do quê? Do pecado, da independência de Deus. Arrepender-se para quê? Para voltar à dependência ao governo absoluto de Deus, através da obediência à palavra, à Bíblia, ao seu propósito eterno, através de Jesus Cristo. Bem? Ponto 2. O que é arrependimento bíblico? É importante entendermos o que é o arrependimento necessário para a salvação e para a vida cristã. Lembra que nós temos falado dos conceitos? Então, um dos conceitos que eu escuto é o conceito que eu... Querido, desculpa se existe alguém, né, que dentro desses conceitos, eu estou aqui, como diz, é um discipulado apostólico. Então, você não está no discipulado pastoral, você está no discipulado apostólico. Então, tipo assim, eu tenho muita dificuldade de ver essa teologia da supergraça. Eu tenho muita dificuldade. Que é esse negócio seguinte, ó, se eu confessei Jesus com a minha boca, se eu falei, Jesus é o meu Senhor, pronto, eu sou salvo. Eu sou salvo, querido.
Não, querido, a salvação ela vem pelo arrependimento dos pecados. Então não é só você proclamar, você tem que crer no teu coração. E o crer na palavra de Deus é ser transformado por ela. O que é crer? Se eu vou no médico e o médico diz, olha, você precisa tomar esse remédio, e eu saio ali da consulta e não compro o remédio e não tomo o remédio, eu não criei. Simplesmente eu não criei que aquele médico falou alguma coisa boa para mim. Agora eu digo, eu creio em Jesus e não sou transformado pela palavra e não obedeço a palavra de Jesus, você não creu, querido. Você achou legal. É diferente de crer. Entenda isso. Você achou legal a palavra de Jesus. Você não creu em Jesus. Porque aquele que crê, obedece. Então ele diz, aquele que crê com o coração e proclama que ele é Deus, esse alcança a salvação. Então, crer na palavra é um requisito para a salvação. O crer na palavra, querido, é um dos requisitos básicos para a salvação. Amém? E o arrependimento, é o que nós estamos falando. Então, Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Tiago 5,20, aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecados. Arrependimento, a palavra grega metanoia, mudança de mente, mudança de propósito, mudança de atitude interior. Conversão, voltar, virar, retornar, mudança de direção. Arrependimento é uma mudança de mente, uma mudança de atitude interior, um retorno ao alvo, ao propósito original do Pai. Arrependimento é reconhecer que sou um pecador, com uma mudança de direção, uma conversão, voltando-me para Deus. E não tem como eu voltar para Deus ainda seguindo o diabo. Impossível. É impossível dizer que eu estou em Deus e amo o pecado. Como o Senhor disse. Deixa eu fazer meus desenhos aqui, né? Que aí você vai entender. Querido, sabe qual que é o problema? Nós cremos que a vida do reino de Deus e a vida do reino das trevas, do império das trevas, são paralelos. Aqui está o reino de Deus e aqui está o reino das trevas. E aqui está eu. Com a Bíblia na mão, né? Então, se é eu sou cabeludo, né? Pronto, que lindo. Rapaz, eu tenho que ser desenhista mesmo. Vamos lá. Então, a gente está aqui escolhendo, né? Se eu vou para o reino de Deus ou se eu vou para o reino das trevas, o império das trevas. A gente pensa que é assim, né? É paralelo. Na verdade, querido, o reino de Deus está para cá e o reino das trevas está para cá. É o oposto. E aqui eu estou. Então, entenda o seguinte: se eu estou olhando para as trevas ou andando para as trevas, eu estou de costa para Deus. Se eu estou de frente para Deus, eu estou de costa para as trevas. Não são caminhos paralelos, são caminhos opostos. Então não tem como eu dizer que eu estou em Deus, mas ainda eu amo as coisas das trevas. Não, querido, você não. Você gosta de Deus, é diferente. Mas você serve as trevas. Entenda isso. As pessoas confundem muito gostar com servir. Tem muita gente que gosta de Jesus. É isso aí, Elda. Certíssimo. Vamos lá. Arrependimento é reconhecer que sou pecador, com uma mudança de direção, uma conversão voltando-me para Deus. Se o pecado é errar o alvo, o arrependimento é reconhecer que sou pecador, desistir da direção que seguia e converter-me para o único caminho da salvação, que é Jesus. É simples, querido. Eu volto a dizer, o apóstolo Paulo, ele fala claramente isso. Você roubava? Então, peraí.
Não rouba mais. Você mentia? Não, peraí. Não mente mais. É o oposto. O que você fazia na velha natureza, você não faz mais. E aí vem a nossa luta. Uma coisa, mas é assim mesmo. Não, não, querido, você não é assim mesmo. Aí é a velha natureza. Vamos lutar contra isso. Vamos colocar cruz nesse negócio até isso daí morrer. E aí eu gosto de uma questão que o apóstolo Paulo diz também, que é fazer morrer a velha natureza. Fazer morrer é diferente de matar, querido. Então Deus não vai tirar isso de você. Você vai fazer morrer isso em você. Ou seja, é dia após dia após dia, você tirando a comida que alimenta esse animal que está dentro de você, fazendo morrer isso. Então vamos lá. A conversão a Deus é uma experiência caracterizada pelo arrependimento e pela fé em Jesus. Arrependimento mais fé, conversão. Observe essa verdade no texto seguinte, Atos 20, 21. Converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Marcos 1, 4, 14 e 15 diz assim, arrependam-se e creiam no Evangelho. Você está vendo que sempre o arrependimento, ele vem ligado ao crer. Então é arrepender mais fé. Amém? Amém, querida? Amém. Entendeu aqui? Arrependimento mais fé. Arrependimento mais fé. Sempre vai estar o arrepender com a fé. Arrependimento sem a fé no Evangelho de Jesus não é arrependimento. Isso não é arrependimento. É ensinado pela Bíblia. Será apenas um peso de consciência, uma acusação, um remorso, um desespero. Foi o que Judas teve. Ele teve um remorso por aquilo que ele fez, mas ele não voltou ao arrependimento, à fé. Agora, Pedro não. Ele teve o peso, mas ele creu na palavra do Senhor e foi perdoado. O arrependimento que não converte alguém para crer e seguir o único caminho que é Jesus, não é verdadeiro e não pode salvar ninguém. Por que você se converteu? Eu me converti porque me arrependi do pecado e criei em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então, arrependimento, ele sempre está ligado à fé. Eu tenho que ter o arrependimento e eu tenho que ter a fé. Não é difícil entender. Lembre-se de que o que nos separou... Opa, peraí. É isso aqui mesmo. Não, é aqui não. Ué. Ixi. Tá coisando aqui. Repetiu aqui. Aqui, não é difícil entender. Piripipi, poropopó. Repete mais fé, conversão. Ah, tá. Não, porque aqui repetiu. Aqui repetiu. A lição termina até aqui. Aí aqui eu repeti, deixa eu cortar aqui. Ixi, agora coisou tudo. Deixa eu voltar aqui. A lição termina até aqui. Então, tipo assim, o único e suficiente Salvador. Então, a minha conversão, ele está ligado ao arrependimento, mas também está ligado ao meu estilo ou à minha crença, aquilo que eu creio. Amém? Deixa eu só consertar aqui. Amém? Entenderam aqui? Então eu preciso me arrepender, mas eu preciso crer. Então, irmãos, a obra do arrependimento, a obra da fé, precisa ser completa.
Precisa ser completa. Jesus quer que você pegue a tua velha natureza e coloque na cruz. Então não adianta você dizer que está no reino, está na igreja, você está no reino. O reino e a igreja, ele está sempre pautado sobre a tua conversão, a tua mudança. Não é paralelo, é oposto. Bem? Então aquilo que você era, você não pode ser mais. E se você está sendo aquela mesma pessoa que você era lá atrás, você tem que submeter isso à cruz. Amém? Nós precisamos matar isso. Certo? Lição de hoje terminada. A próxima lição, arrependimento e o reino de Deus. Vou postar isso daí, vou colocar aqui, postar no YouTube, postar no grupo a mensagem, postar no site e liberar a apostila para a próxima semana. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos leve ao arrependimento verdadeiro, que o Senhor nos coloque dentro dessa atmosfera do arrependimento e que o Senhor possa nos levar a viver verdadeiramente a verdadeira fé. Que possamos nos arrepender, nos converter e crer que o Senhor é Deus e obedecer a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã, em nome de Jesus.